O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria por tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que uma virgem conceberá e darás à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Coloque na mente e no coração de vocês uma verdade profundamente importante. São José jamais duvidou que Nossa Senhora tinha traído ele, tinha abandonado ele e estava grávida de outro homem. Isso nunca passou na mente e no coração de São José, nunca. Mas, padre, a gente acabou de contemplar nas Sagradas Escrituras que São José ficou um tanto quanto confuso, porque a Virgem Maria apareceu grávida e ele queria abandoná-la. Queridos, amados, São José é o primeiro devoto de Nossa Senhora. São José é o primeiro a crer que ela é imaculada, que ela é virgem, que ela é um mistério para ele, São José, na sua humildade, na sua pequenez, na sua fé simples, ele disse: eu não consigo compreender, eu preciso deixá-la, eu preciso deixar que ela viva o seu mistério. Eu não sou digno de aproximar dela e do mistério que envolve, por isso eu vou deixá-la. E foi nesse drama de um homem justo, de um homem casto, de um homem santo, de um homem iluminado pelo Espírito Santo, porque ele já tinha feito voto de castidade com 12 anos. Nossa Senhora já tinha se entregado a Deus Nosso Senhor com 4 anos de idade, educada no templo. Eles eram santos, iluminados pelo Espírito Santo. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida não existia em Nossa Senhora. A igreja nunca se pronunciou dizendo que São José é imaculado. Não existe um pronunciamento oficial da igreja, mas a igreja tem ele como o maior de todos os santos. Se ele é imaculado ou não, só o tempo dirá, ou então só a eternidade dirá. Mas que São José não sofria a concupiscência tal como nós sofremos, isso ele não sofria, por uma graça especialíssima, e por ser um homem tão unido a Deus diante da Imaculada, o que
o que pairava no coração deles, principalmente de São José, era tomar distância diante do mistério de Maria Santíssima. A humildade dele foi tão grande que fez com que um anjo do Senhor viesse visitá-lo em sonho. É assim que acontece conosco, queridos, quando somos humildes, como quando queremos agradar a Deus, quando não queremos atrapalhar o projeto de Deus, Deus vem nos visitar. E a visita de Deus a São José, essa anunciação a São José, fez com que ele ficasse sereno, que aquelas dúvidas que é própria de um ser humano, elas caíssem por terra e ele seguisse o seu caminho com Nossa Senhora. Nossa Senhora é puríssima, Nossa Senhora é virgem, São José é o guardião da Sagrada Família. São Francisco de Sales diz que a pureza de São José supera a dos querubins e serafins no mais alto dos céus. E é com essas pessoas que nós estamos falando, é dessas pessoas que nós estamos tratando, e é no coração da Virgem, sob a tutela de São José, que o Verbo vai se fazer carne. E para que o Verbo se faz carne, Padre? Nós estamos refletindo, graças a Deus, com profundidade, nesta novena do Natal. Então, ontem nós ouvimos o sermão de São Leão Magno, falando da consubstancialidade que Nossa Senhora foi agraciada pela encarnação do Verbo. No primeiro dia nós meditamos a belíssima carta de Guilherme de Saint-Thierry, e hoje nós vamos meditar a carta a Diogneto. É uma carta antiquíssima do século II, onde mostra como viviam os primeiros cristãos e como era o mistério de Cristo para eles. Diz assim: por seu Filho Deus nos revelou o seu amor. Nenhum homem viu a Deus nem o conheceu, mas Ele mesmo se manifestou. Manifestou-se pela fé, pois só por ela é concebida a visão de Deus. O Senhor e Criador do Universo, Deus nosso Senhor, que fez todas as coisas, as dispôs em ordem. Não só amou os homens, mas também foi paciente para com eles. Deus sempre foi, é e será o mesmo, benigno, bom, isento de ira, veraz, só Ele é bom, só Ele é bom. Vamos repetir? Só Ele é bom. Mais uma vez. Só Deus é bom. Enquanto concebeu seu grande e inefável desígnio, só o comunicou a seu Filho. Enquanto mantinha oculto em reserva o seu plano de sabedoria, parecia abandonar-nos e esquecer-se de nós. Mas, quando revelou por seu Filho amado e manifestou o que tinha havido preparado desde todos os tempos, ofereceu-nos tudo ao mesmo tempo, participar dos seus benefícios, ver e compreender. Quem de nós poderia jamais esperar tamanha generosidade? Vai colocando aqui os teus olhos nos olhos de Nossa Senhora, vai colocando o teu coração no coração de São José, vai colocando aqui a tua inteligência na inteligência de São Pedro, a sua vontade na vontade de São João, vai colocando aqui a tua admiração no coração de São Joaquim, de Santa Ana, vai colocando aqui a tua gratidão no coração dos leprosos, daqueles que foram libertos, daqueles que foram instruídos. Ao ler esta carta de Diogneto, nós temos que ser transportados no tempo e colocar ao lado das figuras históricas que viram Jesus, ouviram Jesus, tocaram em Jesus. Tendo Deus, portanto, tudo disposto em si mesmo com o seu Filho, deixou-nos até esses últimos tempos seguir nos impulsos desordenados, desviados do caminho reto pelos maus prazeres e paixões. Não que Ele tivesse algum gosto em nossos pecados, tolerando-nos, não aprovava aquele que de iniquidade, mas preparava este tempo de justiça. Assim convencidos,
assim convencidos de termos sido naquele período indignos da vida em razão das nossas obras, tornemo-nos agora dignos pela bondade de Deus. E depois de mostrar nossa incapacidade de entrar pelas próprias forças no reino de Deus, nos tornemos capazes disso pelo poder divino e a sua graça. Quando, pois, a nossa iniquidade atingiu o auge e se tornou manifesto que a paga merecida do castigo e da morte estava iminente para o ser humano, para o gênero humano, chegou o tempo estabelecido por Deus para revelar sua bondade e poder. Ó imensa benignidade e amor de Deus! Ele não nos odiou, Ele não nos rejeitou, nem se vingou de nós, mas nos suportou com paciência. Cheio de compaixão, assumiu os nossos pecados, entregou o seu próprio Filho como preço da nossa redenção, o santo pelos pecadores, o inocente pelos maus, o justo pelos injustos, o incorruptível pelos corruptíveis, o imortal pelos mortais. O que poderia apagar nossos pecados a não ser a sua justiça? Por quem poderíamos ser justificados, nós ímpios e maus, senão pelo seu Filho, o Filho de Deus? Ó doce intercâmbio, ó misteriosa iniciativa, ó surpreendente benefício, ser a iniquidade de muitos vencida por um só justo e a justiça de um só justificar muitos ímpios. Carta de Ogneto, datada do século II. Deus manifestou a sua misericórdia, enviando o seu Filho a este mundo, para que ele se tornasse justificação dos ímpios, dos nossos pecados. Agora precisamos, com a graça de Deus, nos esforçar porque passado 2024 anos da encarnação do Verbo, nós vivemos num tempo obscuro. Meus queridos, o mundo está tenso, os países, as pessoas, a atmosfera está tensa, algo muito grave está para acontecer. Nossa Senhora aparece em Medjugorje desde 1981 até os nossos dias, e ela disse que o primeiro segredo, ele vai vir impactar o mundo, porque o mundo precisa ser corrigido por Deus. Na carta de Ogneto, o autor sagrado, esse autor desta carta sacratíssima, tão linda, ele diz que chegou um auge de iniquidade que precisava de uma intervenção divina, e Deus interveio, trazendo o maior de todos os dons da história, Jesus Cristo, Senhor, encarnado no seio da Virgem Maria, sobre a guarda e a tutela de São José. Hoje, 2024 anos depois, as nações, como naquele tempo, estão em guerras. As nações estão armadas umas com as outras. Os corações estão perturbados. As mentes estão confusas. As pessoas estão ansiosas. Nós estamos interiormente gemendo e precisando de um toque da graça, de uma manifestação da graça de Deus, e Deus irá fazer. Naquele momento foi o Filho que veio no Natal, 2024 anos atrás. Agora o que Deus prepara para nós é um novo Pentecostes, um derramamento do Espírito Santo, mas para isso Ele vai corrigir a consciência do mundo, e nós precisamos estar preparados. Que nesse terceiro dia da novena do Natal, peçamos a Deus o dom da perseverança, da expectativa, da esperança. Romanos capítulo 5, versículo 5. Somos salvos pela esperança. Hoje eu recebi um testemunho de uma pessoa dizendo que a homilia que o padre fez domingo foi tão providencial que tocou o coração a ponto de ser uma resposta para tantas coisas. Mas por que essa homilia tocou tantas pessoas? A homilia de domingo,
porque eu expliquei o que é esperança. Esperança não é algo de fora, não é algo que você espera que aconteça com o futuro, com o mundo, com as situações dos países, com a situação da igreja. Não. Esperança, em primeiríssimo lugar, é o que Deus vai fazer com você. É por isso que tocou o coração das pessoas. Se você está rezando mal, tem esperança, Deus vai te dar a graça de rezar. Se você não consegue adorar Jesus, tem esperança, o Senhor vai te dar um coração adorador. Padre, eu não consigo nem ler direito mais, parece que eu não tenho concentração para ler a Bíblia, para ler os livros sagrados, tem tantos livros espirituais, tantas coisas bonitas da igreja, não consigo mais, Padre. Tá certo? Isso está mostrando para nós que nós não estamos em tempos de vacas gordas, não estamos. Estamos em tempos de vacas magras, onde as pessoas não têm elã, não têm aquele entusiasmo para as coisas sagradas, não tem. Graças a Deus estamos na missa, graças a Deus tem internet para ouvir os sermões dos padres, mas dizer que as pessoas estão estudando, rabiscando seus livros, marcando, encontros de oração, manifestação, não tem isso não, gente, não tem isso não. Como no tempo da encarnação do Verbo, como no tempo que precedeu o nascimento de Jesus, nós estamos vivendo um tempo dificílimo, mas nós não podemos perder a esperança, porque quando a força do povo santo for suprimida, diz o profeta Daniel, Deus intervirá, Deus manifestará a sua graça. Preparemos o nosso coração, peçamos a Nossa Senhora que nos dê a graça de rezar o terço ou o rosário todos os dias. Sejamos como São José, homem ordenado, trabalhador, e não deixemos que as preocupações com dinheiro, as preocupações com comida, com bebida, com pagar contas, com a nossa moradia, com os problemas da vida, não deixemos que isso tome lugar no nosso coração, sabendo que esse lugar é de Deus. E como diz a carta de Ogneto e a carta aos Hebreus, Deus é o mesmo, de ontem, de hoje e de sempre. Não é possível que aquele que não poupou seu próprio filho, Romanos 8,32, mas o entregou por amor a nós, vai deixar faltar para nós o que comer, o que beber, onde dormir, a dignidade, a honra de ter as contas em dia? Deus não faltará, Deus não falhará. E se às vezes a gente acha que Deus está distante, é porque nós estamos vacilando na fé, nós estamos preocupados demais. É um tempo difícil, é um tempo de desafio, principalmente as pessoas que têm entre 40 e 60 anos, está vendo uma estranheza de mundo, porque o mundo que nós nascemos não é esse mundo agitado, corrido, não é essa correria, essa malandragem do jeito que está. Nós estamos vendo situações muito difíceis, uma corrupção generalizada no âmbito civil, muitas dificuldades dentro da igreja, ao nosso redor as pessoas estão adoecendo e nós estamos vendo isso. Termino, amanhã, se Deus quiser, a gente continua pregando, a gente continua falando. Tem um filme que eu gosto muito, se eu não me engano, ele é de 1995, parece que ele perdeu o Oscar daquele ano para o Forrest Gump. Uma pena esse filme ter perdido o Oscar por Forrest Gump. O filme chama-se Um Sonho de Liberdade. Passado quase 30 anos, 2025 vai fazer 30 anos desse filme, ele, na lista dos melhores filmes de todos os tempos, ele só foi subindo, porque o filme é extraordinário. Eu com 12 anos, eu já amava esse filme, com 12 anos de idade. Não é uma história real, é uma parábola sobre a esperança, é uma parábola sobre a liberdade e sobre a amizade. E o rapaz, vou dar um spoiler, né? Para quem não viu, mas eu sei dar spoiler, O coitado do cara vai lá para a penitenciária, condenado,
Veja o filme, vale a pena, Um Sonho de Liberdade, excelente filme. Ele vai para a penitenciária, condenado à prisão perpétua, sem nenhuma esperança, e aí ele vai se deparar com um sistema corrupto dentro da penitenciária. O diretor da penitenciária, que era um protestante puritano e corrupto, altamente corrupto, usava a palavra de Deus para manipular, usava a palavra de Deus para ter poder no seu cargo e para até judiar com covardia dos detentos. E ele ali, um homem muito culto, e ele fez amizade com os detentos, com os presos, e lá pelas tantas, ele começou a fazer uma transformação, ele começou a renovar, a reconstruir o ambiente daquela penitenciária e as coisas através da educação, da cultura, etc. E ele fazendo, ele trabalhando, ele arrumava as coisas, ele era muito inteligente, ele pedia recursos para o Estado, mandava cartas e etc. E foi reformando a biblioteca, e foi reformando os lugares, e foi ensinando as pessoas que não sabiam ler, a ler, e quem não sabia escrever, e foi alfabetizando as pessoas, etc. E quanto mais ele fazia o bem, mais ele era perseguido. Quanto mais ele fazia o bem, mais ele era extorquido. Quanto mais ele fazia o bem, mais ele era ameaçado. Aí um dia, os amigos dele, que ajudavam ele a fazer o bem, um dia os amigos dele chegou para ele e disse: veja que você está gastando a sua vida, você está se consumindo aqui numa penitenciária. Se fosse uma escola particular, se fosse uma propriedade privada, se nós estivéssemos trabalhando com uma certa segurança, mas você está gastando os seus recursos que pede do Estado, está gastando a tua inteligência, tudo que você está fazendo, eles podem vir e acabar com isso em qualquer segundo, por puro capricho, por pura maldade. Ele olhou para os amigos dele e disse assim, um dos filmes mais bonitos do mundo, isso vale para a sua vida. Olhou para os amigos dele e disse assim: meus queridos, meus amigos, ocupar-se de viver ou ocupar-se de morrer, a escolha é sua. Numa sociedade podre, corrupta, onde dentro também da Igreja Católica, tantas coisas, todas desordenadas e erradas, gente mal de todos os lados, nós vivemos, nós que queremos fazer o bem, nós que queremos amar, nós queremos reconstruir a igreja do Senhor, ameaçados por aqueles que tinham que dar segurança. Mas é preciso dizer hoje, diante de Jesus, do céu, da terra e dos infernos, ocupar-se de viver ou ocupar-se de morrer. Eu vou me ocupar de viver, e quem quiser pode vir junto comigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.